Boa noite, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Gálatas, capítulo 4, onde leremos do versículo 21 ao versículo 31. Gálatas, capítulo 4, do verso 21 ao verso 31, diz assim a palavra do nosso Deus. Nós leremos esse texto, e após a leitura desse texto, eu peço que você vá lá para Gênesis, para lermos alguns textos, para entendermos aquilo que Paulo quer nos ensinar. Diz assim a palavra de Deus: Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao monte Sinai, que gera para escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Porque está escrito: Alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, como filhos, não da escrava, e assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, e sim da livre. Vamos agora abrir lá em Gênesis. Peço que você abra em Gênesis, capítulo 16. Nós não leremos o capítulo todo, obviamente, mas eu irei ler alguns trechos com vocês, que particularmente julgo importante para nós compreendermos o texto. Aqui nós temos o pano de fundo daquilo que Paulo está falando. Diz assim, no versículo 1 do capítulo 16, Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuirdes. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Agora olhe o versículo 15 do mesmo capítulo. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Agora vá para o capítulo 21. Diz assim, capítulo 21, versículo 1, Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara:
Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Até aqui, irmãos. Vamos voltar agora para o nosso texto, lá em Gálatas. E certamente, se você leu esse texto em casa, você percebeu que esse texto ele é um tanto complexo. Esse texto, ele tem como pano de fundo exatamente a história que nós acabamos de ver. Nós sabemos que a carta de Paulo aos Gálatas é a carta da liberdade, é a carta onde Paulo tem defendido a justificação unicamente pela fé, e tem nessa defesa o propósito de resgatar aqueles irmãos da Galácia que estavam envolvidos com os ensinos dos falsos mestres. Então Paulo vem argumentando, e nós temos percebido que de uma maneira repetida, e talvez você possa olhar esse momento aqui e dizer: mas eu já ouvi. Eu quero que você interprete essa situação, que você veja essa situação pelo contexto. A urgência da situação fez com que Paulo repetisse, através de argumentos, por trás de argumentos, falando exatamente a mesma coisa. Agora Paulo, ele usa uma história do Antigo Testamento, a fim de extrair algumas lições e, obviamente, a fim de, pelo Espírito Santo de Deus, comover aquelas pessoas e fazer com que elas se arrependam dos seus pecados, se arrependam dos falsos ensinos que estavam abraçando e voltem ao ensino correto. Paulo, então, ele se utiliza aqui de alguns personagens. Nós já vimos Abraão, Sara, Agar, Ismael, Isaque. Nós temos o Monte Sinai é mencionado, Jerusalém também. Todos esses argumentos, eles têm essa finalidade, conforme eu já disse, resgatar os irmãos da Galácia. Nós sabemos aqui que Abraão, em um certo momento, ele até creu na promessa do Senhor. Ele até creu que Deus iria de fato dar-lhe um filho, apesar da sua velhice. Mas os anos se passaram. Na verdade, o tempo se passou, melhor dizendo, o tempo se passou, e então Abraão e Sara tiveram uma ideia: vamos dar uma ajudinha para Deus. Deus disse que nós teremos um filho. Nós não temos condição de termos um filho. E aí Sara dá uma ideia para Abraão: se deite com a minha serva e dê-me um filho por meio dela. Isso era comum naquela época. Naquela época, no contexto do Oriente Médio, era comum quando uma senhora, uma patroa, digamos assim, ela não tinha a capacidade de gerar, era comum ela dar a sua serva para o seu marido. E o que acontece aqui não é obviamente pecado, é anormal, mas é absolutamente comum para o contexto da época. Isso é pecado, mas era o que acontecia naquela época. Quando alguém não tinha a possibilidade de gerar filhos, toma aqui a minha escrava e se deite com ela, e o filho dela será então o meu filho. É isso que Sara vai fazer. E isso causa um problema, irmãos, não só porque isso demonstra a incredulidade de Abraão e de Sara, mas isso traz um problema a nós até os dias de hoje. Os estudiosos, eles vão dizer que os ismaelitas, eles compõem aquilo que nós conhecemos hoje como a nação da Arábia. E essa nação, ela é inimiga do povo de Israel até os dias de hoje. Então você percebe que uma decisão errada, que uma atitude errada, tem repercussões sociais terríveis até aos dias de hoje. Mas antes de entrarmos no texto, eu quero, com os irmãos, resolver um problema para que nós sigamos após a resolução desse problema. No versículo 24, nós temos aí Paulo dizendo: estas coisas
são alegóricas. O que Paulo está dizendo aqui que é alegórico? Paulo está dizendo que a história que ele acaba de fazer menção, ou seja, a história que nós acabamos de ler, é uma história alegórica. E aí que nós temos um grande problema. E nós vamos tentar resolver esse problema. Primeiro, entendendo o que é alegoria. A alegoria, enquanto um estilo literário, não é uma coisa ruim em si mesma. É um estilo até legítimo. Você quer um exemplo? O Peregrino. Talvez muitos aqui já leram a história do Peregrino. Ali é uma história alegórica. Então, não tem dificuldade quanto a isso. Você percebe que cada personagem representa alguém, representa alguma coisa. O pântano representa o desânimo, enfim. Alguns personagens e alguns locais não representam aquilo que literalmente o texto nos diz. Então, o artigo, a ideia de alegoria em si não é uma ideia errada. Qual é o problema? A interpretação alegórica. E eu preciso explicar isso para vocês. A interpretação alegórica, ela é um problema, por quê? Porque ela vai imprimir no texto um sentido que o texto não está querendo dizer. E esse é o grande problema que muitas pessoas, quando se deparam com esse texto, encaram esse texto como o texto mais difícil do livro de Gálatas. A interpretação alegórica, ela não vai interpretar literalmente os textos. Augusto Nicodemos, falando sobre isso, ele diz que o problema com esse tipo de interpretação é que ela possibilita que alguém enxergue na Bíblia o que quiser, enquanto a regra para uma interpretação adequada diz que o texto deve ser entendido em seu sentido mais natural. Por exemplo, no período da Idade Média e antes, no período da patrística, o pregador conhecido, o pregador famoso, respeitado, era aquele que conseguia interpretar o texto de maneira alegórica. Era aquele que conseguia olhar para o texto e extrair interpretações que as pessoas não viam. Então, essa interpretação, a Reforma Protestante, ela acabou com isso. Por quê? Porque a Reforma Protestante passou a interpretar o texto da seguinte forma: todo texto deve ser interpretado à luz do seu contexto histórico e gramatical. E é isso, não sei se os irmãos têm percebido, desde o início, nós temos tentado fazer. O que é que o contexto diz? E o que é que a gramática do texto nos ensina, a partir do seu contexto, da sua estrutura literária também. Então, irmãos, por exemplo, deixa eu te dar um exemplo de uma interpretação alegórica. O livro de Cantares. O livro de Cantares narra o relacionamento amoroso entre um homem e uma mulher. Um intérprete alegórico, ele vai olhar para esse texto e vai dizer o seguinte: esse homem e essa mulher, eles não existem. Na verdade, esse homem representa Cristo e a mulher representa a igreja. Essa é uma interpretação alegórica, por exemplo. Ainda que eu entenda que os textos do Antigo Testamento, eles apontem para Cristo, isso não pode negar a historicidade de cada texto. Ou seja, aquele homem realmente existiu. Aquela mulher realmente existiu. A narrativa fala de um romance entre um homem e uma mulher. Podemos extrair lições sobre o relacionamento entre Cristo e a igreja? Podemos. Mas não podemos dizer que essas pessoas não existiram. E um último exemplo, eu não peguei aqui nem Orígenes, nem essas pessoas bem conhecidas na história da igreja, mas eu lembro de um vídeo que eu assisti há uns anos, e uma menina, criança pregar já é complicado, né? E uma menina, não sei o que é pior, mas estava lá, e a menina, lembra daquela situação, quando Davi, ele pega as pedrinhas e vai, então, derrubar Golias? Aí a menina vai dizer, talvez você já viu esse vídeo, aí ela diz, e Davi pega aquelas pedrinhas, e cada pedrinha significa uma coisa sobre Cristo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. As pedrinhas não existiram, mas elas têm um significado oculto. Então essa é uma interpretação alegórica. E agora, nós nos deparamos com Paulo, dizendo que estas coisas são alegóricas. E a pergunta é, como é que a gente resolve esse problema? E uma coisa que eu quero dizer para vocês, quando você precisa resolver um grande problema, você precisa chamar pessoas que ajudem você a resolver esses problemas.
E aí, o reverendo Augustus Nicodemos, eu quero mencionar aqui, porque certamente isso vai nos auxiliar na interpretação do texto. Ele diz o seguinte: o que se traduziu por alegoria nesse texto seria mais bem compreendido como uma tipologia. Ou seja, histórias ou instruções de Israel do Antigo Testamento, como o templo e os sacrifícios que simbolizavam realidades futuras. O que ele está querendo dizer aqui, e não só ele fala isso, mas muitos comentaristas ortodoxos vão pelo mesmo caminho, é que a transliteração, ou seja, a tradução dessa palavra, conforme nós temos no português, não é a tradução mais adequada. Não estou dizendo que o texto bíblico não é inspirado, eu estou dizendo que essa tradução não é a mais adequada. Por quê? Porque quando você olha o contexto, Paulo não nega a historicidade do fato que ocorreu em Gênesis. Mas Paulo utiliza essa história para extrair lições. E trata essa questão como uma tipologia e não como uma alegoria. Uma alegoria vai dizer, essa história não existe. Por exemplo, você está vendo aqui o ar-condicionado? Então, o ar-condicionado representa o céu. Quando desliga o ar-condicionado, representa o inferno. Ou seja, é uma ideia totalmente absurda. E eu realmente fiz questão de mencionar isso aqui porque é bem absurdo. O que Paulo faz é extrair lições ao olhar para a história de Abraão, Isaque, Ismael, Sara e Agar, e olhar o evento que aconteceu no Monte Sinai. Então ele extrai algumas lições, de modo que nós temos aqui não uma alegoria, mas uma tipologia. Então, diante disso, eu quero chamar a sua atenção para os contrastes que nós percebemos nesse texto. Diante do tema, escravo ou livre, quem é você? Em primeiro lugar, nós percebemos Paulo falando a respeito de dois nascimentos. Nós vamos ver Paulo falando de dois nascimentos, nós veremos Paulo falando de duas alianças, nós veremos Paulo falando de duas cidades, e nós veremos Paulo falando de dois povos. É isso que nós vemos no texto. Em primeiro lugar, Paulo fala de dois nascimentos. Olhe mais uma vez o versículo 21 e até o versículo 23. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa. O apóstolo Paulo ele começa aqui com a indagação. Vocês que querem viver debaixo da lei, será que vocês não conhecem aquilo que a lei está dizendo para vocês? O que nos dá a entender que a interpretação do apóstolo Paulo era uma interpretação conhecida daqueles dias. Não era algo exclusivo do apóstolo Paulo. Então ele continua. E nós sabemos que Abraão, ele então resolveu, por conta da sua incredulidade, anuir ao conselho de Sara, e então se deitar com Agar, e então contrariar a vontade de Deus, o que não significa que a vontade de Deus deixou de acontecer. Mas é fato que não era vontade de Deus que essa situação acontecesse. Ok? É importante quando a gente ouve isso, a gente falar, então, Deus não é soberano, irmãos, a gente não pode cair aqui no determinismo. Por exemplo, é vontade de Deus que todo mundo guarde o dia do Senhor, e tem muita gente que não guarda. Deus deixou de ser onipotente por causa disso? É nesse sentido que eu estou falando aqui. Ok? Então, nós temos essa situação, e eu quero chamar a sua atenção aqui para o versículo 22, pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. O primeiro nascimento que nós temos menção aqui é o nascimento de Ismael. E quando o texto diz que Ismael nasceu segundo a carne e Isaque nasceu segundo a promessa, Paulo está querendo nos ensinar algo aqui em relação à salvação que tem tudo a ver com o contexto dele. O nascimento de Ismael, ele foi resultado do poder natural que seus pais tinham para a procriação. Ele nasceu segundo aquilo que Abraão, Sara e Agar eram capazes de fazer, a parte dos planos de Deus. Quando ele fala que
Ismael nasceu segundo a carne, ele está querendo dizer também que Ismael nasceu segundo um propósito pecaminoso. Ismael nasceu segundo a ideia que Abraão, Sara e Agar tiveram. Uma ideia absolutamente à parte da vontade e da promessa de Deus. O nascimento segundo a carne é o nascimento que vem para a escravidão. Ou seja, ao homem é impossível nascer de novo se Deus, pela sua intervenção soberana, não fizer isso. Todos aqueles que dizem que são aceitos pelos seus méritos, todos aqueles que dizem que são aceitos pela sua obediência, essas pessoas, elas ainda não compreenderam o novo nascimento providenciado em Cristo. Ao contrário de Ismael, que nasceu segundo a carne, nós temos o caso de Isaac. Isaac, ele nasce segundo a promessa. E quando nós olhamos o contexto do nascimento de Isaac, nós percebemos as relações em relação ao nascimento espiritual. Isaac nasceu de Sara por um milagre. Sara não tinha qualquer possibilidade humana de gerar um filho. Mas Isaac nasceu segundo a promessa soberana de Deus. O homem não tem qualquer possibilidade de nascer de novo, mas nós nascemos de novo conforme a promessa graciosa de Deus. E é isso que os leitores da Galácia, os judaizantes, eles não compreendiam, eles não entendiam. Então nós temos aqui esses dois nascimentos, e nós percebemos o contraste. Um nasce segundo os propósitos humanos, e nasce para a escravidão. O outro nasce da livre, e nasce conforme a promessa e a ação miraculosa de Deus. Esses são todos aqueles que nasceram de novo pela obra regeneradora do Espírito Santo de Deus. Quando você olha o versículo 29 do capítulo 4, Paulo está dizendo exatamente isso. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito. Nós nascemos segundo o Espírito, porque nós fomos gerados pela pregação da palavra de Deus. E essa pregação, ela chegou até nós pela intervenção, pela iluminação, pela regeneração do Espírito Santo de Deus. Então esse é o primeiro contraste. Nós temos dois nascimentos. Mas Paulo fala também que nós temos aqui duas alianças. Eu chamo a sua atenção para o versículo 24 e versículo 25. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Então nós percebemos aqui que Paulo utiliza essas duas figuras, Sara e Agar, para dizer que ambas são duas alianças. Ele explica a qual aliança Agar é relacionada, digamos assim. Mas ele não fala de Sara, mas nós entendemos à luz do contexto que aliança é essa, e eu vou falar para vocês daqui a pouco. Em primeiro lugar, Sara representa a aliança mosaica que foi estabelecida no Monte Sinai, ou, como alguns estudiosos entendem, a aliança sinaítica. Aquela aliança onde Deus, ele dá a sua lei ao povo, e obviamente ele dá a sua lei para que o povo, obviamente, obedeça. Os judaizantes, eles entendiam que por meio da obediência da lei, eles seriam aceitos diante de Deus. O que na verdade, Paulo vai dizer que aqueles que acham que são aceitos pela lei, na verdade são escravos. Essas pessoas não são verdadeiramente livres. Lembra que nós pregamos recentemente sobre os 10 mandamentos? E nós falávamos na oportunidade sobre a lei da perfeita liberdade. Isso não mudou. A lei, ela é a lei da perfeita liberdade sobre quem? Sobre aqueles que foram resgatados do Egito com mão forte, ou seja, aqueles que foram libertados pelo poder soberano de Deus. A lei, ela então serve como meio de cada vez mais nos assemelharmos a Cristo. E cada vez mais que nos assemelhamos a Cristo, mais e mais, nós somos livres num certo sentido. Ok? Somos livres,
mas estamos gradualmente nos livrando dos nossos pecados, nos livrando das nossas ideias equivocadas. O texto que eu estou pregando aqui para os irmãos não é um texto simples, mas a Agar, ela representa aqui essa aliança. E Sara? Qual a representação de Sara aqui? O texto não é explícito, mas aí nós precisamos voltar agora para o capítulo 3, no versículo 8. Olha o que aqui diz, o capítulo 3, versículo 8. Capítulo 3, versículo 8 diz assim: Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Agora vai para o versículo 16, do capítulo 3, até o versículo 18. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes como se falando de muitos, porém de um só, e ao teu descendente que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. O versículo 17 diz que essa aliança foi estabelecida antes da aliança no Monte Sinai. Que aliança é essa? A aliança abraâmica. A aliança que nós lemos aqui no capítulo 15 e também nós vemos no capítulo 12 de Gênesis. É a essa aliança que Paulo, então, implicitamente compara Sara. E ao contrário de Agar, Sara representa, então, aquela que é livre. A aliança abraâmica é a aliança da graça, é a aliança da misericórdia. Haja vista essa aliança ter sido feita com Abraão antes de Abraão ter sido circuncidado. E antes mesmo, obviamente, dele circuncidar os seus próprios filhos. Era exatamente o contrário daquilo que os judeus antes diziam: vocês querem ser salvos, então se circuncidem. É isso que vai fazer com que vocês sejam salvos. E Paulo relembra os seus leitores de que antes mesmo de todas essas coisas acontecerem, Deus já tinha, pela graça soberana, por meio da fé, alcançado salvificamente o coração de Abraão. Então nós temos aqui duas alianças: a aliança das obras e a aliança da graça. Ou você pode, de uma maneira mais ampla, entender o pacto de obras e o pacto da graça. Ok? Então, essas são as duas alianças. E agora nós temos as duas cidades. Olha o versículo 25, por favor. Mais uma vez. Versículo 25 e 26. Mais uma vez nós vamos olhar esse texto. A palavra de Deus diz: ora, Agar é o monte Sinai, na Arábia, e corresponde, preste atenção nessa parte, a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Paulo, ele fala, eu coloquei aqui duas cidades, mas Paulo fala da mesma cidade, só que ele traz implicações, duas implicações. Ele fala da Jerusalém terrena e ele fala da Jerusalém espiritual. E a Bíblia trata sobre essas duas coisas. A Bíblia fala tanto da Jerusalém terrena, quanto a Bíblia fala da Jerusalém espiritual. E essa Jerusalém espiritual, nós vemos, por exemplo, lá no livro de Apocalipse. Quando ele fala primeiro sobre a Jerusalém atual, ele diz que essa Jerusalém atual está em escravidão com seus filhos. Paulo então olha para Jerusalém física e ele percebe então uma escravidão, não só em termos políticos, porque o Império Romano governava ali, mas em termos religiosos também. Se você for lembrar, os missionários que vieram para perturbar o juízo dos irmãos da Galácia eram Jerusalém.
Então eles eram escravizados não só em termos políticos, mas em termos religiosos. A Jerusalém daqueles dias representava o que havia de pior no legalismo. Paulo então olha para essa situação, olha literalmente para essa cidade e diz que esta está em escravidão juntamente com seus filhos. Eles não só eram escravos, mas eles iam às igrejas importunar as pessoas para que elas se tornassem novamente escravas da lei. Então é nesse sentido que Paulo vai dizer que essa Jerusalém, ela é escrava. Mas ele fala agora da Jerusalém dos céus, a Jerusalém livre, versículo 26, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Quando Paulo ele fala da Jerusalém do alto, ele se refere não apenas à igreja triunfante, mas também às muitas bênçãos que Cristo, depois da sua exaltação, liberalmente derrama sobre os filhos de Deus, sobre aqueles que foram eleitos. Aqueles que são cidadãos do céu, essa é a nossa situação. Nós estamos livres da lei, não da obrigação, mas estamos livres da condenação da lei. Estamos livres da ideia de achar que pelas obras Deus vai nos aceitar. Nós estamos livres da escravidão da lei mosaica. Nós podemos nos aproximar hoje por meio de Cristo. Nós podemos adentrar aos santos dos santos por meio daquilo que Cristo fez por nós. Nós estamos livres hoje da tentativa inútil de agradar a Deus mediante a carne. Nós somos livres. Estava falando hoje de manhã com o irmão Douglas sobre essa questão, e às vezes nós enfatizamos pouco essa questão da nossa liberdade. E isso parece que soa de uma maneira ruim nos nossos ouvidos, porque quando alguém fala disso, quando alguém enfatiza a questão da liberdade, aí já surge um legalista dizendo assim, mas aí é libertinagem então todo mundo pode fazer o que quer? É claro que não, irmãos. É claro que não. Lembra do que Jesus falou lá em João capítulo 8, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão verdadeiramente meus discípulos. Paulo não nega a obediência à palavra, mas Paulo nega completamente que a obediência é a causa da nossa aceitação diante de Deus. E muitos crentes deixam de gozar da sua liberdade em Cristo, porque acham que Deus os aceita pelos seus méritos. Às vezes deixam de orar, às vezes deixam de vir para a igreja, às vezes desanimam na caminhada, e às vezes são legalistas com outras pessoas porque acham que Deus nos salva pelos nossos méritos, pelas nossas obras. Nós somos livres, irmãos, e a reforma protestante trouxe isso para mim e para você. Nós somos livres daquele peso de guardarmos tradições humanas para que Deus nos aceite. Somos aceitos por tudo aquilo que Cristo já fez. E o que é que cabe a nós agora? Vivermos essa liberdade em Cristo. Quão maravilhoso é gozarmos da liberdade que Cristo nos deu. Quão terrível são aqueles que veem a Deus como seu adversário, que veem a Deus como aquela pessoa que está ali simplesmente esperando que você caia em alguma coisa para detonar você. Deus nos liberta. E o fato de nos libertar do Egito não significa que Deus deixa de pegar na nossa mão. Como um pai, Ele continua pegando na nossa mão e caminhando conosco. Porque essa figura que eu trouxe aqui para vocês de Deus pegando nas nossas mãos é para dizer que nós perseveramos porque Ele nos segura. Nós usufruímos dos meios de graça, nós crescemos na santificação porque Deus é presente na nossa vida. Deus te libertou, mas Ele não te solta. Ele te libertou da escravidão, do pecado e das tradições, para fazer você verdadeiramente livre, agora que você é escravo de Cristo. É um paradoxo que a gente às vezes fica se perguntando, mas como é possível? Mas é possível, porque a Escritura fala sobre isso. Aquele que quer ser livre, deve ser escravo de Cristo. Então, Paulo ele fala dessas duas cidades exatamente para ilustrar essas duas realidades. É o que Paulo está fazendo desde o primeiro momento que ele falou dos dois nascimentos, depois ele falou das duas alianças, e agora ele falou das duas cidades, e agora Paulo vai falar dos dois povos. Paulo
vai dizer, aí no versículo 28, vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, e sim da livre. Antes de Paulo chegar nesse ponto, ele faz uma menção ao texto de Isaías, no versículo 27, e alguns comentaristas vão dizer que essa menção é simplesmente para dizer que, embora aquilo que nós vamos ver no versículo 29, a questão da perseguição e outras coisas, embora o sistema legalista seja um sistema terrível e que tem afrontado a igreja, o povo de Deus é o povo que prospera, é o povo que cresce. E nós temos percebido isso. O maior inimigo que a igreja encontrou nos seus primeiros anos foi o judaísmo. E hoje quem é que fala de judaísmo? E todo mundo sabe quem é a igreja. E aí você olha o versículo 27, ele diz, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Aqui, fazendo um contraponto, exatamente aqueles que são livres, aqueles que nasceram pela pregação do Evangelho, nasceram dessa Jerusalém espiritual, que alguns vão dizer até que é a igreja. Nasceram pela proclamação da palavra do Senhor. Essas pessoas são infinitamente mais numerosas do que os legalistas. E agora, Paulo falando a respeito dos dois povos, em primeiro lugar, nós percebemos aí no versículo 28, que nós somos os verdadeiros descendentes de Abraão. Isso aqui nós já vimos, mas é isso que Paulo volta a dizer, versículo 28, vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Nós sabemos que os judaizantes, eles se alegravam, eles se vangloriavam pelo fato de serem judeus, e eles diziam, nós somos realmente judeus, nós somos os filhos de Abraão, porque nós descendemos de Abraão, carnalmente falando. Se você for aplicar essa lógica, eles não tinham nem que se gloriar, porque Ismael foi descendente carnal de Abraão também. Veja o absurdo dessa argumentação deles. Mas Paulo vai dizer que os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que imitaram a fé de Abraão. É isso que nós vimos lá em João capítulo 8. Ou seja, Deus não tem um povo, uma etnia especial. Deus tem um povo especial, não é etnia. Não são os judeus, como muitos dispensacionalistas dizem. Mas nos últimos tempos, os judeus retornarão para Israel. Eu ouvi muito isso. Os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que foram salvos pela mesma fé de Abraão. Por meio de Cristo, irmãos, nós somos conectados aos santos do Antigo Testamento. Por meio de Cristo, nós somos descendentes da mesma promessa. Conforme eu já disse, Abraão olhando de longe e nós olhando aqui a consumação, mas ao mesmo tempo esperando a consumação de todas as coisas. Olhamos para trás, vemos o que Cristo já fez, mas olhamos para frente e sabemos que a Nova Jerusalém virá. E um dia nós nos encontraremos com o nosso Salvador, com o nosso Redentor. Vós, irmãos, sois filhos da promessa. Não os legalistas, não os judaizantes, eles não são descendentes de Abraão. E talvez essa seja a situação de muitos que estão aqui. Dois povos sentados aqui e ouvindo esse pobre pregador nessa noite. Talvez você já vem à igreja há alguns anos, você conhece algumas coisas, você consegue até dialogar com algumas pessoas, usando alguns termos teológicos, mas você não nasceu de novo. Se você não nasceu de novo em Cristo, você não é herdeiro. Você não é descendente. Porque descendente são os da fé. Esses são os descendentes. E não necessariamente aqueles que são arrolados a um rol de membro de uma igreja. Ainda que isso seja importante. Mas não é fundamental.
Talvez essa seja a situação de muitas crianças aqui, que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho da graça de Deus, e que precisam sentir inquietação ao perceberem a intimidade que seus pais têm com Deus. Crianças, vocês precisam conhecer a Cristo. Vocês precisam clamar a Cristo por misericórdia. Porque embora vocês sejam descendentes dos pais de vocês, pode ser que vocês ainda não sejam irmãos em Cristo dos pais de vocês, a menos que Cristo alcance o coração de vocês. Se vocês clamarem e pedirem para que Cristo venha, Ele não rejeitará um coração quebrantado e arrependido. Peça ajuda aos pais de vocês, falem sobre isso. Ele continua, e no versículo 29, ele diz: como porém outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora nós somos perseguidos por aqueles que nasceram segundo a carne. É isso que Paulo está querendo trazer aqui para nós. E ele usa o capítulo 21 e o versículo 8 ao versículo 10, onde já lemos aquela história onde depois que Isaac ele foi desmamado, ou seja, Sara deixou de dar o leite do peito ali para o menino. Isso acontecia bem diferente de hoje, né? Quando a criança tinha mais ou menos aí seus 2, 3 anos. Estou falando de uma maneira mais geral, é isso que nós vemos. Abraão então ele dá uma festa, e a Bíblia fala que Sara ela flagra Ismael zombando de Isaac, e ela então fala para Abraão para que ele rejeite a Agar e rejeite a Ismael, porque eles não seriam herdeiros com Abraão. É interessante porque essa antítese ela existe desde Gênesis, ou seja, nós temos o povo de Deus, descendentes de Cristo, e nós temos os ímpios, descendentes do diabo. Quando a gente fala descendente da carne, dá até uma aliviada na situação. Mas quando nós olhamos o texto lá de João, capítulo 8, nós vemos que só há 2 filiações. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. E se você é filho de Deus, você não só ouve a Deus, você entende aquilo que Deus está dizendo para você. Você se alegra com a voz de Deus. Mas se você é filho do diabo, você não só não entende, como você odeia aqueles que são filhos de Deus. E era exatamente o que estava acontecendo aqui. O fato dos judaizantes estarem perseguindo, e a Bíblia não fala que era uma perseguição a ponto de atacar a integridade física daquelas pessoas, mas era uma perseguição ideológica. Eles estavam perseguindo os cristãos da Galácia, dizendo para eles que eles não eram crentes, a menos que eles fossem circuncidados. Essa diferença, ela existe até os nossos dias. Se você é alguém que nasceu novamente, se você é alguém que conhece a Cristo, eu quero dizer uma coisa para você: o mundo te odeia. Porque é isso que João capítulo 15 vai dizer. Não existe conciliação, não existe casamento entre um ímpio e um crente. Não existe. Não existe. E não tem como a gente não tocar nesse assunto. Eu não consigo entender como ainda existe crente nos nossos dias que não acha absurdo o jugo desigual. Irmãos, isso é um absurdo tremendo. Porque quando a Bíblia fala, é uma coisa muito simples. Quando a Bíblia fala de filiação, filho de Deus e filho do diabo, o que é que está acontecendo ali? É uma história de Romeu e Julieta, o filho de Deus e o filho do diabo. Que terrível, irmãos. E que vergonha daqueles que defendem isso. Que vergonha. Se arrependa e não defenda mais essa besteira, porque isso não condiz com o ensino da palavra de Deus. Aqueles que guardam os preceitos do Senhor, aqueles que foram alcançados pela graça, eles serão perseguidos. É isso que Paulo fala aqui no versículo 29. E por último,
No versículo 30, mais uma vez, ele fala a respeito da herança. Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. A nossa herança, ela está nos céus, reservada para nós. Hoje nós estávamos falando sobre cosmovisão. Quando a teologia, ela modifica a forma como nós vivemos, como nós encaramos a realidade. Quando eu entendo que a minha herança está nos céus, que a minha herança está guardada em Cristo, isso traz ao meu coração contentamento. Isso traz ao meu coração esperança diante das lutas, diante das dificuldades. Que coisa terrível, irmãos. É a vida daqueles que acham que pelos seus méritos serão aceitos por Deus, porque percebem que não são perfeitos. E aí, tem pessoas que pegam, hoje eu estou salvo. Mas aí, eu gritei com a minha mãe, hoje eu perdi a salvação. Aí pede perdão. Aí, não, agora eu estou salvo. Não, mas aí eu pequei, então eu perdi a salvação. Aí você acha isso engraçado, mas quando a gente fala de suicídio, por exemplo, tem um bocado de crente que mostra esse pensamento nessa situação, por exemplo. Mas fulano se matou e não teve tempo de se arrepender. Como se você confessasse absolutamente todos os pecados que você cometeu para Deus. Como se Deus salvasse você, porque depois da sua confissão você se tornou tão perfeito que você agora merece a salvação. Irmãos, nós somos herdeiros, não por aquilo que, pelo nosso status, no sentido de que somos filhos por direito. Somos filhos porque fomos conquistados para isso. Esse foi um presente que Deus nos deu. Agora que nós somos filhos, nós somos herdeiros de uma bênção, de um patrimônio que nós não construímos. Muito pelo contrário, nós caçoamos do nosso Senhor. Foi isso que nós fizemos, nós éramos inimigos do nosso Deus. Sabe, aquela fazenda gigante, bonita e maravilhosa, e o fazendeiro ali cuidando de todas as coisas, nós somos aqueles que estavam passando pela estrada, pularam e começaram a tacar pedra no fazendeiro. Mas aí o fazendeiro se importou conosco. E ele não só nos perdoou, mas ele nos levou para dentro da sua casa. E agora, sem mérito nenhum, nós somos herdeiros de uma promessa incalculável, inimaginável. É isso que Paulo está trazendo para aqueles irmãos. E é exatamente isso que eles estavam colocando de lado. E é por isso que Paulo chega a chamá-los de insensatos. É por isso que Paulo chega a demonstrar a sua perplexidade. Porque eles estavam preferindo o sistema legalista, que escraviza, que traz o medo, que traz uma visão absolutamente míope de Deus. Eles estavam preferindo isso do que a mensagem do Evangelho, que diz: você não pode, você não consegue, mas Cristo faz de você herdeiro, Cristo faz de você livre, Cristo faz de você filho, Cristo faz de você alguém que é perdoado, alguém que é adotado. Irmãos, a minha oração é que continuemos nas práticas piedosas, porque isso evidencia a nossa salvação. Mas jamais entendamos que as nossas práticas, elas devem ser utilizadas para a nossa promoção. Elas devem ser utilizadas para que as pessoas olhem para nós e vejam: nossa, como o pastor é crente. Olha como é que ele faz isso, olha a prática dele, olha isso, olha aquilo. E muito menos para acreditar que agora Deus vai ter que me ouvir, porque, olha, eu tenho guardado o dia do Senhor, eu tenho feito isso. Irmãos, ninguém guarda perfeitamente os 10 mandamentos. Ninguém. Por mais zeloso que você seja, eu quero dizer uma coisa para você: há pecado no seu zelo, há pecado na sua obediência. A nossa obediência não é perfeita, a nossa obediência é contaminada pelo pecado. E eu falo isso não para que você agora relaxe e faça o que você quiser, mas para que você se entristeça,
mas ao mesmo tempo, para que você se alegre e se contente com alguém que fez tudo isso no seu lugar, que substituiu você, e esse alguém é Cristo. É isso que Paulo está tentando lembrar aqueles irmãos, e é isso que Paulo vai falar a partir do próximo domingo no capítulo 5, quando ele vai enfatizar a questão da liberdade. Irmãos, nós precisamos ter uma visão clara a respeito do que é liberdade cristã. Liberdade. Que bom estar aqui hoje no domingo, louvando a Deus, cultuando a Deus com os irmãos. É uma ordem de Deus, mas eu sou livre para estar aqui. Ou seja, estar aqui agrada o meu coração. Eu não estou aqui por um peso, eu não estou aqui por uma obrigação, ainda que seja uma ordem do meu Deus. Eu estou aqui porque alegra o meu coração estar aqui. Por que você ora? Porque isso alegra o meu coração. Muitas pessoas vão fazer a sua devocional por peso, e não porque se sentem livres para fazer. Muitas pessoas oram por peso, porque de repente o pastor ou alguém ficou falando, cadê a devocional? E aí a pessoa pensa na sua superstição, porque tem muito crente supersticioso, infelizmente. Segunda-feira eu vou ter uma entrevista de emprego, então eu vou ver se corrige a minha vida devocional aqui, para ver se as coisas dão certo na minha vida. Meu querido, você é escravo. Se você pensa assim, você é escravo. Será que você tem desfrutado da liberdade que você tem em Cristo? Será que os seus filhos podem olhar para você e ver a liberdade de Cristo na sua vida? Ou será que eles veem no pai, eles veem na mãe, uma pessoa extremamente legalista? Não se enganem, meus irmãos. O argumento de Deus para a nossa obediência é a libertação provida em Cristo. Não se enganem. Nós devemos lutar pelos nossos filhos, nós devemos lutar pela nossa casa. Mas nós devemos imprimir no coração dos nossos filhos, da nossa esposa, dos nossos familiares, das pessoas que estão próximas a nós, que Cristo foi aquele que pagou o preço da nossa liberdade. Você é livre em Cristo. Você pode desfrutar disso hoje. É nesse sentido, irmãos, que Paulo aborda a questão. Eu quero chamar você, nesse momento, diante da liberdade que você tem em Cristo, a fechar os seus olhos e agradecermos ao Senhor. Agradecermos ao Senhor pelo perdão. Para aqueles que vivem da maneira como querem e de repente vêm à igreja simplesmente para dar uma satisfação, eu quero dizer uma coisa: se você não leva Deus a sério, você é filho do diabo. Ainda que você seja filho de quem for, você é filho do diabo. E Deus é inimigo não só do diabo, mas dos filhos do diabo também. E embora a gente se cumprimente na porta, nós não temos nada a ver um com o outro, porque nós somos de pais diferentes, temos expectativas quanto ao futuro diferente. Mas sabe de uma boa notícia? Você pode sair daqui hoje com uma expectativa renovada. Você pode sair daqui hoje com um status mudado, de filho do diabo. Agora você será filho de Deus pela fé depositada em Cristo. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua Palavra e suplicamos que o Teu Santo Espírito esteja nos conduzindo diante daquilo que foi lido, explicado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos livre de uma ideia equivocada da Tua Palavra e que possamos, ó Deus, abraçar o Teu ensinamento de maneira que glorifique o Teu santo nome. Te agradecemos pela liberdade que o Senhor nos deu através do Teu Filho. Te agradecemos, Senhor, porque somos livres, não porque nos sentimos livres,
Somos livres porque a tua palavra nos diz. Nos perdoa porque muitas vezes temos colocado os nossos sentimentos como crivo para interpretarmos a nossa vida contigo. Nos dá, ó Deus, através do entendimento correto, um coração grato, alegre, contente, humilde e que descansa no Senhor. Como é bom, Senhor, nós fecharmos os nossos olhos, sabendo quem somos e ao mesmo tempo sabendo que, apesar de pecadores, fomos adotados por Cristo e podemos orar ao Senhor, podemos cantar louvores ao teu santo nome, podemos olhar o domingo não como um peso, mas como um dia de deleite, podemos olhar a tua palavra não como um peso, mas como um livro que possibilita um encontro maravilhoso. Podemos olhar a oração não como uma obrigação, mas como algo deleitoso. Nos livra, Senhor. Nos livra porque somos apegados a tantas tradições ainda, Senhor. Nos livra porque somos apegados a tantas superstições. Ó Deus, liberta-nos a cada dia, Senhor, de nós mesmos, dos nossos erros, dos nossos equívocos. O povo da Galácia era um povo liberto, mas ao mesmo tempo era um povo que precisava se livrar de tantas coisas. Nos dá uma visão correta do Evangelho, para que possamos viver de maneira plena a vida que o Senhor tem para nós em Cristo. E que os nossos filhos, ó Deus, sejam impactados com isso, e que eles possam desfrutar dessa plenitude de vida que nós desfrutamos. Por isso eu te peço em especial nesse momento pelas crianças da nossa igreja, que o Senhor tenha misericórdia de cada uma delas, Senhor. Que elas sejam resgatadas pelo poder do teu Evangelho e que elas experimentem a bênção de serem herdeiras da promessa em Cristo. Que elas possam dizer: nós somos livres em Cristo e somos herdeiras da promessa do Senhor Deus, conquistada pelo nosso Redentor. Louvado seja o Senhor, Pai, no nome de Jesus. Amém.